Olá a todos os participantes do 43º Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Irei apresentar o artigo de título Práticas de Logística Reversa para Resíduos Hospitalares durante e pós a pandemia de Covid-19, cuja área de concentração é a Engenharia da Sustentabilidade. Será apresentado por mim, o Adna Kimberly, da Universidade Federal do Amazonas, e também tem como autores Carlos Augusto, da Universidade Estadual do Amazonas, Tailane da Silva e Giovana Larissa, da Universidade Federal do Amazonas. O ano 2020 será sempre lembrado pelo início de uma pandemia histórica causada pelo coronavírus, que mudou o modo de viver de toda uma sociedade. Até 2023, mais de 15 milhões de pessoas haviam perdido suas vidas devido ao coronavírus. No Brasil, segundo dados da Abrelp, cada pessoa infectada internada devido ao Covid-19 gera cerca de 7,5 quilos de resíduos hospitalares por dia. Nesse artigo, abordaremos as consequências da pandemia na geração de resíduos hospitalares e como a forma de gerenciamento desses resíduos foi afetada. Considerando a quantidade de resíduos gerados em um hospital, a importância do tema, o crescente interesse em questões ambientais e o atual contexto, a pergunta norteadora do trabalho é: como os hospitais em Manaus estão empregando a logística reversa no gerenciamento de resíduos sólidos diante de um contexto pandêmico? Para isso, a pesquisa tem como objetivo analisar as práticas de logística reversa para a destinação dos resíduos hospitalares em Manaus pré e pós a pandemia de Covid-19. Na fundamentação, trouxe temas como logística reversa, que é comumente usado para descrever o papel da logística na reciclagem, manuseio e gerenciamento de materiais. Uma perspectiva mais ampla inclui como atividade da logística reversa a redução da fonte de resíduo, a reciclagem, substituição, reaproveitamento ou descarte de materiais, e também resíduos sólidos de saúde. Sob a ótica da Anvisa, os resíduos de saúde médico eles podem ser definidos como qualquer material residual de estabelecimentos de saúde humana e animal. No Brasil, o gerenciamento de resíduos hospitalares é regulamentado pela Lei 12.305 de 2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Além da lei citada, há regulamentos específicos para cada tipo de resíduo. Procedimento metodológico. O estudo foi uma pesquisa para avaliar as práticas de logística reversa na destinação dos hospitais em Manaus, então foi realizado em um hospital público de Manaus. Manaus está localizada na região norte do Brasil e viveu um colapso de saúde no início de 2021 devido ao alto número de casos de pessoas infectadas com Covid-19. A pesquisa é classificada como descritiva e exploratória e também tem cunho qualitativo. Foi realizada em duas etapas. A primeira etapa foi baseada em um levantamento por meio de entrevistas semi-estruturadas com funcionários e gestores responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos no hospital, e também foi feito visitas à unidade e análise de dados secundários. O objeto em análise ele apresenta um histórico do gerenciamento desses resíduos e, segundo as informações coletadas durante a pandemia de 2020 a 2021, houve um aumento na geração dos resíduos de todos os grupos. No ano de 2022, permaneceu constante a geração dos resíduos dos grupos B e D. Os resíduos dos demais grupos, eles continuam com maior taxa de geração comparando-se ao período pré-pandemia. Além disso, foi realizado todo o fluxo do processo para ver se estava conforme a legislação. E aqui foram identificadas as etapas, o processo realizado e se estava ou não conforme a legislação. Aqui, a etapa de segregação, identificação e disposição final, elas não estão conforme dito a legislação. Os resultados do estudo, eles destacam algumas etapas críticas que precisam de melhorias e também, durante as entrevistas, foram identificados gaps, principalmente relacionados ao treinamento. A pandemia foi algo muito repentino, o vírus ele se espalhou muito rapidamente, então os funcionários e os gestores eles não estavam preparados e não tinham treinamento adequado para lidar com a situação. Os resultados eles mostram que o hospital do estudo ele reconhece a importância de práticas responsáveis de gerenciamento de resíduos e recomenda-se uma investigação mais aprofundada, principalmente para traçar estratégias e planos de ação para mitigar os desafios encontrados e melhorar as práticas de gestão de resíduos durante crises semelhantes.
Essas são as referências. Muito obrigada.